muitos tipos, muitas funções e muitos tipos diferentes de proteínas, tá? Então, ali faz uma classificação entre periféricas, tá? E integrais, que é aquela que atravessa. Não vamos parar nisso aqui. Então, temos vários tipos, vários formatos, e cada uma vai ter, obviamente, uma função diferente. Aqui é legal, se entender, por exemplo, isso aqui são aquelas que funcionam como receptoras, tá? Aqui, esse tipo de proteína é que conforma canal e poro, tá? Esse tipo de proteínas que forma canais, o poro, se sobreentende que o poro está sempre aberto, tipo água purina, tá? Agora, o canal, geralmente, ele abre e fecha. Vocês viram essa redezinha, né? Então, ela pode se fechar, tipo o estente que se coloca na coronária, né? Mesmo formato. Você acha que eles inventaram o formato? Não, né? Então, ele abre e ele fecha. Então, dependendo, lá em cima, esses canais dependentes podem ser unidos a um receptor, também um receptor se une e abre, ou com sinalizadores, como por exemplo sinalizadores de mudança de voltagem, né, que daí eles abrem e fecham. E esses aqui, tá? Que formam pontes, nós vamos a ver, tá? Que formam puentes de sulfuro com outras proteínas, por exemplo, né, o caso da insulina, então, os receptores de insulina. Então, vamos ir vendo isso, não se preocupe. Tá? Tudo isso aqui já vimos. Que passa? Passa principalmente as moléculas que vão ser lipossolúveis, tá? Se for hidrossolúvel, não vai passar, nunca, jamais. Então, quando a gente vê transportadores, e isso aqui vocês já viram, já sabem, só que não vamos, isso aqui é só um remember, porque nós vamos, na aula que vem, vai ser só de potenciais, tá? Então, uma aula mais pesada. Nem começou, já sofrendo por antecedência, né? Ontem vi um meme no Instagram, né? Falei, eu não faço nada com antecedência, só sofro. É a única coisa. O resto, você estuda antes? Não. Você se prepara? Não, mas sofrer por antecedência, sim, eu sou expert, né? Então, tipo de transporte, a gente vai vendo isso aqui. Vamos ver, tá? Como que vai se liberar isso aqui? Como que passa esse íon? Como que tudo a gente vai vendo, tá? Nessa situação, utilizado esse transporte, assim, esse tipo de receptor, assim, funciona desse jeito. Então, isso aqui é só para vocês lembrarem, tá? De que existem dois grandes tipos de transporte. Um que é passivo e ativo. São duas condições para ser passivo: sem uso de energia e pronto. E ativo, gasto de energia. Aí vai de menor para maior. Então vocês podem falar um a favor da corrente aí contra. Isso. Perfeito. Então quando você vai, então olha só, agora que vem a parte, você tem que pensar. Tem que pensar. Quando eu pergunto, Thaís, e a glucosa, nesse caso, ela vai difundir ou vai passar por transporte ativo? Né? Porque isso aqui seria tudo difusão, né? É só pensar naquela situação. Deixa eu ver. Ela está a favor ou contra a gradiente? Se estiver a favor, está difundindo. Se estiver contra a gradiente, é transporte ativo. Então, não precisa ver, eu não quero que vocês decorem. Tá? Eu quero que vocês saibam os tipos de transporte, isso vocês já sabem. E em cada caso em particular, é só pensar, tá? Está a favor, está contra a gradiente, daí eu já sei se usa energia ou não, tá? Bom. Como?
passa. Então, isso aqui é só o textinho, né, para vocês lembrar. Então, que tipo de difusão? Temos a difusão simples, que não precisa nada, tá? Não precisa nada. Tipo, gases. Não, o gases. A difusão simples. A favor de gradiente, sim? A água, no caso da água, no caso da água, precisa do canal, do poro, da sacoporina, sim? Que mais pode atravessar a membrana livremente? Gases, proteínas pequenas e lipossolúveis. Proteínas pequenas não. Aminoácidos. Aminoácidos, lipossolúveis. Lipossolúveis, tipo hormônios lipossolúveis, tá? Por exemplo, isso, perfeito. Então, tudo que for muito lipossolúvel, ou tiver o poro aberto ali constante, tipo água, e gases vão atravessar, álcool. Medicamentos? Fármacos lipossolúveis. Ela quer saber o que seriam os fármacos. Quais seriam esses fármacos lipossolúveis, ela está perguntando. Vou te perguntar. Bom, por exemplo, um anestésico. Os anestésicos são lipossolúveis. Eles atravessam livremente a membrana. Por isso agem rápido. É? Sim, por isso que agem rápido. Sim, que ainda depende do tipo também, né? Tá bom? Bom, como eu falei antes, isso era uma difusão simples, ou seja, que não precisa de nada para atravessar. A água precisa do poro, tá? Então, ela também é uma difusão, só que ela precisa de um canal. Ela não passa tipo fantasminha através da... E ali vamos ter a água e vamos ter também canais iônicos, tá? Canais iônicos. Esses canais iônicos é aquele atraminha, né? Tinha lá. Esses canais iônicos também vão deixar passar, vão deixar difundir eletrolitos de um lado ao outro da membrana. Então, quando esse canal se abre, se for um canal específico para sódio, o sódio vai entrar de fora para dentro, e se for para potássio, o potássio vai sair. Concordam? Ótimo. Eles vão difundir. Esses canais estão abertos ou fechados? Estão sempre fechados. Imagina ter os canais abertos para sódio. O sódio ia estar fugindo sempre, né? Então, eu só vou abrir esses canais para sódio e para potássio quando existe um sinal. Quando existe um sinal. Esse sinal vai ser iniciado por quem? E no caso da placa neuromuscular, pela acetilcolina, tá? Ele é um neurotransmissor é o neurotransmissor porque ele é o único da placa neuromuscular, tá? Aliás, é o único neurotransmissor utilizado no sistema nervoso voluntário. Então, todos os músculos do meu corpo reagem a acetilcolina. Ótimo. Então, quando a acetilcolina se libera no terminal, ele se une a um canal que tem receptor, que são canais que se ativam por ligando. Sim? Se chamam canais ionotrópicos. Esse canal que se ativa por ligando, quando vem a acetilcolina, se une, daí ele se abre. Aí o que acontece? Aí o sódio se abre em canais e o sódio vai começar a ingressar dentro da célula, tá? O sódio ingressando dentro da célula, o que vai acontecer com a carga dentro da membrana? A carga dentro da membrana como é? Positiva ou negativa? Negativa. Mas o sódio entrando não fica positivo, fica mais equilibrado. Continua sendo negativa. Então, essa carga aqui vai ficando um pouquinho mais positiva. Até chegar num ponto, se chama limiar, em castelhano, umbral. Quando chega no umbral, o que acontece? O que seria esse umbral? O que é o umbral?
quando chega no nível dele, acontece no limite máximo. Vamos falar ali de canais. Se não chega no umbral, não existe um potencial. Isso, mas vamos falar de canais. Quando chega no Tudo umbral, não. para de ingressar o sódio, é um lugar para parar e começar a poder veja O canal. O sódio continua ingressando, só que, olha só. abre mais. Vamos ver ele em forma, aqui estamos vendo de lado, vamos ver ele de cima, né? Vamos ver ele de cima, vem aqui e temos aqui a membrana, tá? Nesse setor, vou abrir canais dependentes de voltagem, que são esses aqui, tá? Onde a acetilcolina vai se unir a receptores. Eles vão causar uma elevação, tá? Passa de menos 70 para menos 90. Ou menos 90, dependendo da célula, né? Então vamos fazer de conta. Menos 90 para menos, dependendo da célula, menos 60, por exemplo, tá? Ou menos 50. Vamos ver isso, dependendo de cada célula. Ficou mais positiva. Concorda? O que acontece? O que é umbral? Quer dizer que nessa carga, os outros canais que estão fechados para sódio vão se abrir. Ele tem um sensor. Todos eles têm um sensor, tá? Então são canais dependentes de voltagem. Ou seja, eles só se abrem quando a voltagem atinge menos 50. Quando a voltagem chegou, porque esse aqui vão se abrindo, chegou menos 50, todos eles vão se abrir. E ali é tipo uma bomba nuclear. Porque todos se abrem ao mesmo tempo. Concorda? Todos eles vão se abrir ao mesmo tempo. Então eles vão se abrindo, e isso aqui vai se espalhando. Tá? Então, esse aqui vão se abrindo, e aí a onda expansiva vai se espalhando. Essa onda é o potencial de ação. Por isso que todo nada. Tu consegue frear a onda expansiva de uma bomba nuclear? Não. Ela só vai. Tá? Só que atrás, eles vão se abrindo, atrás vão se fechando. A direção da despolarização é seguida na mesma direção pela repolarização. Você entende? Você vai falar isso a aula que vem. Vou trazer uns conceitos bem loucos. Tá? Estão entendendo como acontece a despolarização? Então, não tem que pensar numa coisa plana. Pense numa imagem tridimensional, exato, tá? Ela vai. Então, lembre que sempre falam, despolariza para lá, a repolarização ao contrário. Não, é igual, é na mesma direção, né? Se eu vou despolarizando para lá, atrás de mim vem a repolarização na mesma direção. Tá? Esse conceito tão básico para entender o eletrocardiograma, tá? Porque as ondas de repolarização e repolarização são, ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Porque a onda é a mesma, é o mesmo sentido. Já vamos ver isso. Bom, e olha, uma coisa louca de despolarização de potenciais é que, sabiam que os canais de sódio fazem que o sódio entre na célula e o potássio fazem que o potássio saia. A mesma voltagem que abre de sódio abre de potássio, sabiam? Eles se abrem praticamente ao mesmo tempo. Só que o canal de potássio é um canal lento. A gente vai aprender que nós temos canais rápidos e canais lentos. Então, isso vai dar suficientemente tempo para que o de sódio já voltagem abre, né? E o de potássio vai abrindo devagarinho. Até ele se abrir, a onda já foi. Quando ele terminar de se abrir, ali o potássio vai começar a sair e começa a repolarização. É fração, milésima de fração de segundo.
Mas a abertura é praticamente ao mesmo tempo, só que o potássio é um canal lento e o cálcio é um canal rápido. Nós vamos ver isso agora, para entender como é que acontece. Temos canais rápidos e lentos, tanto para potássio, para sódio, para cálcio, tá? Tá entendido? Então, logo em seguida, porque, olha, em seguida, sai o sódio e o potássio já está, entre o sódio e o potássio já está saindo, é muito rápido. Como é tão rápido? É porque os dois se abrem ao mesmo tempo, só que um mais rápido do que o outro. Isso dá o tempo, dá aquela diferença para formar a onda de despolarização. Sim? Bom, então ali são isso aqui, vamos ver o tempo todo, vamos ver todo. O tempo todo em físico é a base da gente entender como tudo funciona, sim? Então vamos ter sempre, em tudo quanto que é lugar, dois tipos de receptores iônicos. Por ligado, que é um receptor, e por voltagem, que é o que vai se abrir depois quando existir a mudança da carga negativa dentro da membrana, quando ficar mais positivo. Beleza? Beleza. Tudo. Depois vamos ter o transporte passivo, sim? Um outro tipo de transporte passivo, porque vai ser facilitado, sim? Se é passivo, continua sendo, obviamente, a favor de gradiente, ou seja, continua tendo difusão, porém eu preciso de proteínas transportadoras. E aqui é o exemplo, né, dos aminoácidos e da glucosa, tá? Nós vamos ver que aminoácidos e glucosa vão ser transportados de duas formas. Uma, quando está a favor de gradiente, e outra quando está contra gradiente, tá? Contra gradiente, ela vai ser sempre transportada por transporte ativo, por contra, nós vamos ver isso, e a favor de gradiente por proteínas transportadoras. Ela não atravessa a membrana, tá? A glucosa e os aminoácidos não atravessam livremente, sim? Elas vão difundir, vão atravessar sempre que houver diferença de concentração e houver proteína transportadora, vão atravessar, porém precisa sempre da proteína transportadora. E esse aqui é o exemplo que eu dei da glicemia no rim. Lembra que eu falei, eu tenho uma X quantidade de proteínas transportadoras para a glucosa. Ou seja, a minha glicemia, se estiver até 100, 180, até lá eu tenho proteína transportadora para reabsorver. Passou disso, acabou. Então, esse tipo de transporte, olha o conceito, é limitado. Sim? O transporte para água é limitado? Não. O transporte para lipossolúvel, para gases, é limitado? Não. Tudo que houver vai passar. Agora, tudo que depende de proteínas transportadoras é limitado. Eu tenho uma X quantidade, saturei elas, não passa mais nada. Concorda? Uhum. Ou pelo menos tem que esperar um tempinho, liberar para passar de novo. Essas proteínas transportadoras para a glucosa, eu tenho que entender também isso aqui. Esse tipo de transportadores proteicos não estão presentes em todas as células, tá? A difusão simples acontece em qualquer célula, por igual, tá? A difusão simples vai ser no neurônio, na célula cardíaca, em qualquer célula. Agora, os tipos de transportes por proteínas, ou seja, daqui em diante, e mais ainda transporte ativo, vai ser diferente de célula para célula, tá? Então, nós vamos ver que temos células que têm proteínas de difusão facilitada para a glucosa. Ou seja, quando a glucosa aumenta no extracelular, no sangue, a glucosa vai ser transportada para dentro da célula sem nada. É só aumentou fora do sangue, ela vai ser incorporada na célula. Tá bom? Todas as células do corpo têm esse transportador? Não, senão a gente não ia precisar de insulina, né? O que é insulina? Insulina é preciso para incorporar a glucosa. Não se fizeram essa pergunta? Se a glucosa ia entrar na célula livremente por difusão, por proteína transportadora, para que eu preciso de insulina para incorporar a glucosa? Quer dizer que esse transportador não está em todo lugar.
E quer dizer que a insulina também não é necessária em todo lugar. Ou seja, nós temos células que não usam insulina, tipo o cérebro. O sistema nervoso não precisa. O fígado não precisa. O pâncreas não precisa, tá? Ela aumentou no sangue, ela vai difundir livremente entre aspas, né? Usando proteínas transportadoras específicas. Onde eu preciso de insulina? Que tecido? Insulina. Somente músculo e tecido adiposo. Só. Meu Deus, e por que quando não tem insulina a pessoa aumenta? É porque vai ver a proporção de músculo no corpo, né? E de tecido adiposo. É o que tu mais tem. Tá? E é músculo. Quem faz o coração bater? O músculo. Quem vai você respirar? O músculo. Tá? Tá bom. Bom. Sim? Transporte ativo. Transporte ativo. Bom, então entenderam? Vocês estão vendo que eu não estou passando conteúdo. O conteúdo vocês leem do livro. Estou passando o conceito. Tá? Conceito. Então eu tenho que ter esse conceito de que todos os tipos de transporte que dependem de proteínas, não é toda célula que vai ter. Tá? Então a gente vai ver isso em fisiologia. Aqui temos somente proteína transportadora para tal coisa. Aqui, então esse conceito temos que fixar. Mesma coisa ativo. Ativo ainda, transporte ativo já é diferente do passivo. Ou seja, vai ser contra-gradiente e usando energia. Que tipos temos aqui? Temos o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Ou seja, o primário é a famosa... Exato, tá? Temos várias bombas, a bomba só de potássio, temos a bomba de cálcio. Como assim bomba de cálcio? O cálcio era um íon extracelular, mas ele vai ingressar na célula por vários motivos. Um deles, contração muscular. A contração muscular. Outro, liberação de neurotransmissor. Não libera acetilcolina no músculo, se não entrou cálcio. Então, assim, tem várias situações onde o cálcio vai precisar ingressar na célula para exercer sua função, mas logo em seguida tem que sair. Então, temos a bomba de cálcio. Tem outras bombas que a gente vai estudando. Então, elas servem para quê? Para restabelecer, elas se acionam imediatamente logo após o período de repolarização, no caso da bomba de potássio, e a de cálcio vai se acionando em seguida depois, por exemplo, no caso da contração, quando cessou o estímulo, se aciona a bomba para tirar o cálcio da célula muscular, porque enquanto tiver cálcio lá, o músculo está se contraindo, né? Então, precisa retirar o cálcio para o músculo parar de se contrair. Esse conceito vocês já viram, né, também? Bom, isso aqui, vamos passar, vocês já viram tudo isso aqui. Bueno. E depois temos o ativo secundário, aquele outro é primário, que são as bombas, todas as bombas é ativo primário, e o secundário é o transporte, antiporte, cotransporte e contratransporte, tá? Vamos achar nas duas nomenclaturas, dependendo da literatura. Às vezes, no mesmo livro, uma parte fala cotransporte, outra parte fala... Então, se importe ou cotransporte é a carona, a famosa carona, a caroninha. Um usa energia e o outro não, tá? Ou um cruza a favor do gradiente e outro... E o contratransporte é aquela entrada do banco, né? Um entra e o outro sai, sim? Esse aqui, o contratransporte, por exemplo, o cotransporte, falando de glucosa, vamos ver no caso dos túbulos renais, sim? Que é uma forma de reabsorver glucosa também, absorvendo sódio.
reabsorve sódio, na hora que reabsorve sódio, reabsorve glucosa por cotransporte. Mesma coisa no intestino, tá? E o aminoácido também, mesma coisa. Esse é o transporte mais utilizado por glucosa e aminoácidos. O cotransporte com sódio. Tá. Todos os tipos, não vamos falar agora todos os exemplos, são 1 milhão, tá? Mas quando a gente vai lá falar, por exemplo, túbulos renais, vamos falar do contratransporte para reabsorver íon hidrogênio, tá? Ou para que ele utiliza contratransporte, por exemplo, com potássio, né? Aí vocês têm que lembrar que é intercâmbio, são intercambiadores, essa é a palavra que está usando, tá? É uma proteína intercambiadora, ela troca por um. Porém, não é uma bomba, porque a bomba, os dois são contragradientes. Aqui é um a favor e um é contra, tá? Então, tem vários exemplos, sim? Vários exemplos. Não vamos ir estudando todos eles ao longo do ano. Para finalizar, do semestre, né? Para finalizar, esses conceitos que vocês já têm, mas só para repetir, né? Conceito de endocitose, exocitose, vocês já sabem o que é, né? Ótimo. Isso aqui é importante por quê? Para entender, a endocitose é a ingestão. Não vamos ver isso mais, ou vocês vão ver mais em imuno, que está muito associado, né? Quando você pensa em endocitose, pensa em quê? Fagocitose, né? Que mais comum. Agora, a exocitose, sim, é fundamental que é o mecanismo de liberação, tá? Principalmente de neurotransmissores, de hormônios, que estão armazenados em vesículas, tá? Dentro, assim, próximos à membrana plasmática e por um sinal específico, que é o mesmo, hormônios e neurotransmissores se liberam praticamente pelo mesmo sinal, que é a entrada de cálcio no terminal. O cálcio faz com que as vesículas fiquem mais periféricas e se fundem na membrana, e ao se fundir, elas acabam liberando por exocitose, tanto o neurotransmissor quanto as hormonas, tá? A maioria das hormonas. Então, só os conceitos. Bom, isso aqui, só quero saber se vocês sabem, porque a gente vai ver isso, a diferença entre as uniões GAP. Sabe? Sabo? Eu sabo? Mais ou menos? Tá. Como que está nessa parte? Porque a gente tem que dominar, sim? Paráclino, endócrino e neurônio. O que é isso aqui? São tipos de sinapse, por assim dizer, tá? Porque a união GAP é um tipo de sinapse também, só que uma sinapse elétrica. Essa aqui, a clássica, que é sinapse química. As duas são nervosas, né? Sinapse. Sinapse química, tá? Qual é a diferença? Aqui eu tenho fenda, aqui eu tenho neurotransmissor e aqui eu tenho uma direção só. Olha só, ele é unidirecional. Qual a diferença aqui? Essa aqui é a famosa sinapse elétrica. Por que sinapse? Porque transmite, né, um sinal. Porém, a união GAP, vocês estudaram como GAP? Viram? Será que você lembra? Sim. União GAP. Será que eles estudaram como... A gente viu isso aí, histologia e biologia. Sim, eles já viram? Todas as matérias até agora. Esqueci. Acho que ajuda até na questão da união GAP, que seria? É o que nós provamos a ver agora, por exemplo, em cardio, tá? São uniões estrechas, uma célula colada com a outra, tá? Onde, quando vem o potencial de ação, vamos ver isso, não se preocupe. Isso abre canais e gera uma transferência, né, de eletrolitos de uma célula a outra para dar continuidade ao potencial. Só que a união GAP é um tipo de união tão estreita, tão rápida, que faz com que essa peça anatômica, esse músculo, se contraiga. Tipo, a transmissão do impulso é tão rápida
que faz com que todo o músculo, imagina, cada fibra vai se comunicando com a outra, né? Cada célula se contraiga ao mesmo tempo, tá? Então, nós temos união G nos músculos que tem contração sincitial, tá? Que é aquele conceito do sincítio. Sincítio é quando todo o músculo se contrai ao mesmo tempo. Aqui é o coração. O coração é o melhor exemplo. Prof, também no axon também? Como? Quando se transmite no axon? O axon é esse aqui. A sinapse. De sinapses químicas. Sim. Então, boa pergunta, né? Você tem a célula nervosa. A célula nervosa tem o corpo com o núcleo, tem as dendritas e o axon. Tá? Tem muitos tipos de axon. Ixi, tem assim, tem tudo ramificado. Dendrita também tem uma só, tem um monte. Tem dendrita que tem mais outra. É tudo quanto que forma de que você consegue imaginar de neurônios existe. Onde acontece a sinapses no neurônio? Dendritas passam por corpo, depois Quem recebe e quem transmite sinal? o corpo. Quem recebe? O corpo, Só a dendrita. Isso. dendrita, depois pro corpo. Ele falou corpo. O corpo pode receber sinal? Eu posso ter um axônio aqui, nada a ver, e vir fazer uma aqui? Não. Sim. Pode, porque tem uns dendritos que só tem a Coca-Cola. Só não recebo mais daqui para frente. Mas tudo aqui ainda eu posso receber sinais. Tá? Então, recebo o sinal. Então, que conceito? A dendrita, o corpo aqui eu recebo. E a transmissão é unidirecional. É só para lá. E aqui eu libero neurotransmissores para ser sinapse com outro axônio, ou com uma glândula, ou com músculo. Ótimo. Agora, qual a diferença do junto? A união GAP. Que a transmissão é bidirecional. Pode ir tanto para lá, como de lá para cá. Tanto faz. Então, por exemplo, eu posso ter no coração, só a gente vai ver, olha que legal. No coração, por exemplo, eu posso ter a transmissão do sinal pela via, né, clássica, ou se eu tiver um infarto aqui, por exemplo, ou aqui, um infarto, será que daqui para cá não vai se contrair nada? Porque infarto não, vai dar um jeito da transmissão vir daqui, em sentido contrário, e contrair essa área que está mais para lá do infarto, tá? Então, olha a importância. Mesma coisa no intestino. Sim? Tá certo? E isso aqui, esse conceito de paráfino endócrino, vamos ver em neuro. Bom, gente, consegui terminar às 10. Estava olhando aí, né? E às 10 começa outra turma, né? Caçar minha computadora e seguir correndo. Ficou claro? Estão entendendo como funciona? Tem que